Graça e paz, tudo bem com você? Espero que esteja. Nesse momento difícil, eu queria liberar sobre você uma palavra sobre aquele que cura, aquele que liberta. Durante a Bíblia, em vários momentos, Deus revela que aquele que o honra é honrado por ele. A palavra nos ensina a dar honra a quem tem honra, aos pequeninos, ao próprio Jesus. E eu queria compartilhar uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 14. É o momento depois do Sermão do Monte, é o momento depois da maior expressão de fé entre todo o povo, onde o centurião se achega diante de Jesus clamando pela cura do seu servo. E quando Jesus vai questionar algo, ele fala: não sou digno que esteja na minha casa, só lance uma palavra. E aí, logo em seguida, de uma expressão grande de fé, a palavra diz assim, lá no verso 14 de Mateus 8. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Até aqui. É precioso esse contexto porque ele tem dois momentos, se é que a gente pode dizer assim. Um momento diante da sogra de Pedro, da casa de Pedro, e um momento em meio à multidão. E é precioso porque não só aqui, mas em outros momentos da Bíblia também, diz que nenhum daqueles que se achegou a Cristo, doente, não saiu curado. Todos foram curados. O próprio João, você pega no Evangelho de João, há 7 descrições de milagres de Cristo, né? Mas ele diz que muitos outros aconteceram. Justamente porque eu creio que, assim como nós vemos na Bíblia, todos aqueles que se achegam em fé, eles alcançam aquilo que buscam em Jesus. Principalmente se compreende que aquilo que Jesus deseja está sendo cumprido através da sua vida. Mas o que eu queria te trazer aqui são dois cenários. O primeiro é justamente esse cenário da multidão. Porque, como eu disse, não há que não se achegue com fé diante de Jesus que não veja uma manifestação de cura. Não há. E entenda que, ainda que haja fé sobre a sua vida e algo aconteça, existe propósito naquilo. Eu lembro disso porque eu lembro de 3 momentos em que o Bernardo precisou ficar internado em um hospital. Em todas as vezes, eu vi o cumprimento de um propósito de Deus. Seja através da minha vida, seja através da vida da minha esposa no hospital, seja através da vida do meu filho. Havia um propósito a ser cumprido. Mas a cura foi certa. Graças a Deus. Então, sempre que a gente se chega com fé, o nosso clamor é ouvido. Mas o precioso é quando isso é vinculado com o desejo de honrar Deus. Porque eu tento imaginar a situação do próprio Pedro. Pedro é um exemplo em vários momentos da Bíblia, né? Pedro é aquele que
quando Jesus pergunta quem dizem quem eu sou, ele tem uma revelação da parte de Deus e chama Jesus de Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. E é o momento em que Jesus muda o seu nome, é o momento que Jesus o chama como igreja, onde as portas do inferno não prevalecerão. Mas esse mesmo Pedro que quando Jesus vai revelar o seu propósito, e ele diz que a morte viria sobre ele, Jesus é repreendido por Pedro e o próprio Jesus chama ele de Satanás. Então, Pedro é alguém de extremos. Ele demonstra isso durante a Bíblia. Mas esse mesmo Pedro é alguém que escolheu não abandonar, mas deixar família, deixar a própria sogra, como a gente diz aqui, e seguir Jesus na certeza de que Jesus cuidaria da sua família. Então, quando eu vejo aqui a manifestação da multidão, é algo muito claro, e eu realmente creio nisso. O exemplo, como eu disse, é o do centurião. Ele não professava da mesma fé, ele era um romano, era um centurião, alguém que dedicou a sua vida ao exército romano. E ainda assim, o próprio Jesus diz que em toda Israel não houve alguém com tamanha fé como a fé daquele homem. Na terra onde passaram todos os profetas, não houve ninguém com uma fé como a dele. E nós sabemos que aquele que se achega com fé, ele alcança em Deus. Todo que pede, recebe, como diz a palavra, né? E só que Pedro, ele não só exerce fé, mas João decide honrá-lo. E mais do que honrá-lo, como a gente viu aqui nesse texto da palavra, Pedro traz ele para sua casa. Sabe, há uma diferença do buscar a Deus e levar ele para sua vida. Milagres podem acontecer, mas milagre acontecia com a multidão. Como eu disse, a palavra diz que todo que pede recebe. Sim, eu creio nisso. Deus pode manifestar um milagre desde que você simplesmente creia naquilo que ele te fez. Mas se você deseja que haja uma vida além disso e que você possa compartilhar do que Cristo fez na sua vida com aqueles que estão próximos de você, traga Jesus para sua casa. A sogra de Pedro não clamou por cura, não é essa a menção da palavra. Pedro não pediu a Jesus para que fosse à sua casa curar a sogra. Mas Pedro chamou Jesus para entrar na sua casa. E Jesus honra quem honra ele. Jesus sabia do coração de Pedro como o provedor e responsável da sua casa. E vendo a casa sofrer, o agir de Cristo foi justamente um agir de cura. E o maravilhoso é que, diante da casa daquele em que Jesus pisa, a manifestação diante da família daquele que honra a Deus é gerar pessoas que honrem a Deus. Que a palavra diz que ela foi curada. Vamos ler de novo? Lá no verso 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Olha que maravilhoso. Diante da vida daquele que serve, o modelo é exercido pela sua casa. Sabe, a gente tem sempre opções e escolhas na nossa vida. Mas eu creio que as pessoas que mais estão perto de nós são aquelas que nos servem de exemplo. Aquelas que nós temos a oportunidade de olhar e seguir. Eu sei que
nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e às vezes mesmo as pessoas que estão perto de nós acabam não nos olhando como poderiam olhar. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de dar o exemplo, de ser como um Pedro que honra Jesus mesmo errando. Mas eu creio que a gente sempre tem a oportunidade de influenciar a vida de alguém, principalmente na nossa casa. Uma coisa é a gente professar uma fé dentro de um espaço. Outra coisa é a gente dar a oportunidade de Jesus entrar dentro de casa. Como eu disse, o milagre pode acontecer em qualquer lugar. Mas quando nós decidimos honrar Cristo e trazer isso para a nossa casa, toda a nossa casa é honrada. Sabe, em nome de Jesus, que você seja exemplo onde você estiver. E que a vida de Deus se manifeste aonde você estiver, claro, mas eu creio que principalmente dentro da sua casa. Que em nome de Jesus, a manifestação do poder de Deus no seu lar vá além daquilo que você pede, porque Ele já conhece seu coração. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele sempre honra quem escolhe honrá-lo. O Pai amoroso que Jesus veio revelar, nosso Deus, Ele tem prazer em ver os filhos felizes. Ele tem prazer no prazer dos seus filhos. Então, em nome de Jesus, que a sua vida seja uma expressão do amor desse Pai. Honre a Deus, Ele te honrará. Amém? Se puder, compartilhe essa palavra. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Em nome de Jesus, que as suas escolhas diante de Cristo influenciem a sua casa, influenciem a sua família, e que ela seja alcançada em libertação, em cura, mas sobre todas as coisas, no exemplo de servir. Amém? Até o próximo vídeo.